Bom dia para você, Evanilson. Bom dia a todos que estão acompanhando o Balanço Geral Manhã desta terça-feira. A gente está falando ao vivo aqui do bairro de Água Fria, na zona norte do Recife, para trazer a história dessa mulher que é uma camareira. Ela tem 36 anos e ela está, nesse momento, internada no Hospital da Restauração, né? Se recuperando desses graves ferimentos que ela sofreu na última sexta-feira. Esse episódio ele aconteceu na última sexta-feira, muito próximo aqui do local de onde a gente está falando ao vivo. Ela, no momento, né, dessa confusão, ela teria ido buscar o celular dela na casa desse homem que seria um ex-namorado. Seria uma pessoa com quem ela teve um relacionamento. E aí, nesse momento, quando ela foi nessa casa, é que teve início toda essa confusão. A gente está falando do ponto principal, da origem, né, dessa confusão que acabou com essa mulher hospitalizada, mas a gente vai contextualizar tudo o que está acontecendo, porque é uma história muito absurda. História realmente que vai trazer revolta para todo mundo que está aqui acompanhando o Balanço Geral Manhã. E para a gente trazer os detalhes sobre esse fato ocorrido na última sexta-feira, eu vou conversar com a irmã dessa camareira. Ela não vai ser identificada, por isso ela vai ficar de frente para mim, de costas para a câmera, né, com o nosso cinegrafista Eric Nascimento. Ela vai ficar aqui olhando para frente. E eu queria que você explicasse para a gente o seguinte. No momento em que ela foi buscar esse celular na casa desse ex-namorado dela, foi quando teve início gritos, barulho de discussão e você estava próximo. O que é que você ouviu? Bom dia. Bom dia. No caso, a gente ouviu só ela falando com ele. A gente não ouviu ele, ouviu ela falando e ela correndo atrás para poder pegar o celular dela. Então, ele fechou a porta dele, porque tem duas portas para poder entrar na casa dele. Então, ela ficou em uma e ele em outra. Foi quando ela saiu e ele não queria dar o celular e ficou batendo. Foi quando a gente ouviu os barulhos para poder descer e tentar ajudar ela de qualquer forma. Mas quando a gente foi ajudar, ele já tinha fugido e já tinha acontecido o acidente. Nesse momento dessa gritaria, bater a porta, foi quando ocorreram essas agressões contra a sua irmã? Foi. A gente não, quando ela levou o choque, a gente não escutou. Porque eu acho que ela estava sofrendo calada, pra gente não ouvir e não preocupar nós, que estava aqui em casa. Então, quando ela levou o choque, que ela só veio falar isso, quando estava já no hospital, ela sofreu calada. A gente só escutou realmente, o barulho mesmo foi quando ele jogou ela mesmo da escadaria. Bem, a gente teve, né, a gente recebeu imagens dessa mulher recebendo atendimento médico por parte do SAMU. E ela foi encaminhada para o Hospital da Restauração, como você disse agora há pouco, Evanilson, com fratura no maxilar, também em outros pontos da face, muitas dores na região do abdômen. E isso seria o resultado, né, de uma série de agressões cometidas contra ela antes dela cair da escada. O que ela chegou a falar sobre essas agressões? Que teriam sido socos, pontapés, seria o quê? Ela só veio falar, estava sentindo muita dor no corpo quando ela caiu. A gente não sabia que... A gente pensou que foi da escada mesmo, que ela tinha machucado, mas não, ela só contou quando estava realmente já no hospital. Aí que ela contou que ele levou uma pesada, que ele deu um chute nela pra jogar ela mesmo pra matar na escadaria. Aí, só quando chegou num hospital, que a delegada foi lá pra falar com ela, pra dar o depoimento dela, pegar. E ela disse que ele deu chute nela e antes dela cair e vários choques que ele deu nela. Choque elétrico. Isso. Vários choques elétricos, só que ela tava, como a gente tava aqui, a gente tava perto de casa, porque é em frente. Então, a gente não ouviu, então ela tava sofrendo calada. Ele tava dando um choque nela, mas ela tava aguentando calada, pra gente não ouvir e não preocupar. Vamos fazer o seguinte, até pra gente poder atualizar um pouco mais sobre isso, vou pedir pro Eric virar a câmera um pouco mais pra cá, pra gente fazer uma coisa. Eu vou pedir pra ela sair para o lado de lá, e aí a gente vai conversar também com a mãe dela, que eu vou pedir para ela dar a volta aqui para poder sentar aqui direitinho. Mas só para a gente dizer uma coisa, Evanilson, depois que esse fato ele aconteceu, esse homem fugiu, sumiu do local e se apresentou na delegacia da mulher. Ele se apresentou espontaneamente na delegacia da mulher, alegando que aquilo teria sido um acidente, que tudo isso teria sido um acidente. Só que tem um detalhe, esse relacionamento, ele durou cerca de 3 para 4 anos, quase 4 anos.
o relacionamento tanto dela quanto desse homem. E dentro dessa história, e a gente vai conversar agora com a mãe dessa vítima, são inúmeros os episódios de agressões, inúmeros os episódios de violência doméstica. E a mãe dela, que também não vai ser identificada, está aqui para conversar com a gente, porque eu queria que a senhora detalhasse, evidentemente lembrando para a gente não citar nomes de ninguém, quais foram esses episódios que a senhora se recorda de agressões que teriam sido sofridas pela sua filha? Bom dia. Era muito, viu? Era muito. Até chegar a cortar o braço dela com a faca, ele cortou. Aí a gente veio saber na sexta-feira. E quando começou o barulho, aí eu saí gritando aqui na casa dela, pedindo para minha neta e minha filha ir lá para socorrer ela. Que eu não podia ir por causa da minha neta pequena. Só que minha neta ligou pro pai dela e o pai dela veio. E eu pedi a ele para ele ficar com a menina, que a menina estava tremendo muito, quase dando um negócio na menina. Aí eu fui. Mas quando eu cheguei lá, eu nem aguentei ver o rosto dela, porque estava muito inchado. Muito inchado. E a tia dele disse que não foi nada não, tinha sido um acidente. Que ela mesmo que caiu, que ele não empurrou, não fez nada com ela. Aí a gente foi e chamou a polícia mesmo. E eu quero justiça, que não pode ficar assim não. Que já tem 5 mulheres que ele já fez isso. E ficou por isso mesmo, mas só que minha filha não vai ficar não, porque a gente vai correr atrás. E aí tem um detalhe. A sua filha agora, vou pedir para a senhora ficar olhando aqui para frente, tá? Tem um detalhe que foi esse da questão do choque elétrico. O que ela trouxe de detalhes a respeito disso que, pelo amor de Deus, é uma perversidade? Ela não dizia nada, o que acontecia com ela. Nada, nada. E sempre eu dizendo a ela que as tias dela, até a filha dela de 15 anos, mandou ela desafastar dele. Ela deixava ele, depois com 2, 3 dias, ela voltava para ele. E a gente aqui dando conselho a ele, dando conselho a ela, para ela deixar ele, que ele não era homem para ela não. Mas ela chegou a contar sobre esses episódios onde ele deu choque nela? Ela chegou a contar quando? Chegou não. Ela chegou contou apenas para a irmã? Foi. E sempre a gente dizendo a ela, até a outra tia, minha irmã, falou para ela, deixa esse homem, e ela nada de deixar. Até na sexta-feira, antes de acontecer esse fato com ela, eu disse a ela, esse homem vai fazer alguma coisa com tu, e dito e feito. Quando eu acabei de dizer que eu me sentei ali num terraço, aconteceu. A gente está falando aqui, para quem está acompanhando o Balanço Geral Manhã, desta terça-feira, a partir de agora, de um caso ocorrido aqui no bairro de Água Fria, na zona norte do Recife, de uma mulher que tem 36 anos, ela é camareira. Na última sexta-feira, pessoal, ela recebeu atendimento médico do SAMU depois de cair da escada. E aí, o que ocorreu antes dessa queda é o que está sendo objeto da denúncia agora. Ela teria sido vítima de várias agressões. Chutes, até choques elétricos, que daqui a pouquinho a gente vai detalhar um pouquinho mais com a irmã dela. Além de socos, enfim, vários tipos de agressões. E o autor seria esse ex-namorado dela. Há quanto tempo, mais ou menos, que eles acabaram esse relacionamento? Olha, eu não sei dizer, porque na sexta-feira ele estava arengado. Que ela chegava aqui muito estressada, que eu até cheguei para ela dizer, o que é que tu tem? Tu estás tão estressada? Aí ela fez, tenho nada não, mas só que ela não quis dizer. E a gente tudo dando um conselho a ela, para ela deixar esse homem, que esse homem não presta. Esse homem já bateu 5 mulheres, que a gente está sabendo. Tem até esse detalhe, me perdoe a interrupção. Os familiares dessa vítima, eles passaram a buscar, né, a tentar verificar o histórico desse homem. E aí eles descobriram que ele já teria passagens, né, seria passagem pela polícia, denúncias feitas na polícia, de agressões contra outras mulheres. Ou seja, já possui um histórico de violência doméstica, algo que a sua filha não sabia. Sim, ela não sabia.
Ela não sabia. Como eu já cheguei para ela dizendo, deixa esse homem não serve para tu, esse homem quando ele mora só, boa coisa ele não é. Para um homem morar só, ele gosta de estar assim, com uma com outra, com uma com outra. Deixa esse homem que vai acontecer alguma coisa com você. Aí ela não ligava, dizia, aí quando depois arengava, aí voltava para ele de novo. Eu sei que ele entrava aqui, tinha acesso de entrar aqui, comia aqui. E ninguém daqui, nem minhas filhas e nem eu mesmo gostava dele. Ela tem duas filhas, né? Ela tem duas filhas e a gente não vai entrar nos detalhes a respeito disso, mas não são frutos da relação com esse homem. Não são frutos, esse relacionamento ele é mais recente. Mas então, para a gente deixar a informação mais precisa, não necessariamente eles tinham acabado, eles viviam, na verdade, brigando bastante, não é isso? É isso. Que já chegou tempo que ele jogou garrafa aqui de cerveja, quase que batia na minha outra neta pequena. Quebrou mesmo, sacudiu mesmo nela. Só que eu não estava aqui com ela, eu morava na minha casa. Aí quem dizia a mim tudo isso era minha filha, essa que está aí sentada. Ou seja, ele já tinha um histórico de ser uma pessoa bastante agressiva, bastante violenta. Era murro. Uma vez ele foi para um negócio lá em cima com ela até me chamou, disse, eu não vou, porque eu estou muito cansada, eu não vou. Aí ela foi com ele, quando chegou lá, ele deu nela, que ela chegou aqui chorando. Que ele só via que o braço dela era cheio de roncha, que ele batia nela. Só que a gente perguntava o que era, ela dizia que era o trabalho. Mas não era o trabalho, que a gente já estava sabendo que era ele. Que ele maltratava muito ela. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou pedir para Eric voltar a câmera para cá, porque eu quero conversar mais uma vez com a irmã, e aí eu vou pedir para a senhora sair para o lado de lá, certo? E eu vou conversar mais uma vez com a irmã dela para a gente poder detalhar essa questão, Evanilson, do choque elétrico, porque isso realmente me deixou bastante assustado, porque infelizmente a gente traz, né, casos de violência doméstica e esse é mais um um ponto que acaba deixando a gente realmente abismado, tamanha perversidade. O que é que ela chegou a falar para você sobre essa questão envolvendo o choque elétrico? Teria sido apenas nessa última sexta-feira ou já teriam tido outros episódios em que ele teria feito essa prática? A gente não sabe realmente se ela já levava choque antes, porque tipo, ela não contava nada pra gente. Ela apenas, quando a gente falava dele pra ela, falava assim pra ela se afastar, ela apenas defendia ele. Então a gente não sabia praticamente de nada que ela não contava. Essa parte do choque a gente ficou sabendo quando ela contou, deu o depoimento dela na polícia, que a delegada foi lá para poder falar com ela. Foi quando ela falou realmente do choque que ela tinha levado. Mas a gente não sabia que ela tinha levado antes, tipo, no começo do relacionamento. A gente só veio saber na sexta-feira, quando a delegada foi lá para falar com ela realmente. Evanilson tem uma pergunta para fazer, Evanilson? Pois não, a gente está aqui acompanhando.